Hoje eu quero conversar com você sobre alguns erros, né, que são bem comuns, né, no React e como a gente pode evitar eles e o porquê que eles acontecem, tá? Eu sei que faz tempo que a gente não faz um vídeo assim, mais de mão na massa, mais de código mesmo na prática, tá? Então espero que você goste desse tipo de conteúdo aí, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, como eu comentei na intro, né? Erros, né? 3 erros, para ser mais específico, que a gente comete, principalmente se você está iniciando com React, mas não só para quem está iniciando, tá? Então é importante a gente entender esses conceitos aqui que eu vou te passar para a gente não cair nesses problemas no dia a dia, beleza? Então bora lá. O primeiro deles é o seguinte. Imagina que a gente tem aqui, eu tô usando um Next aqui, tá? Então eu vou ter que colocar um use client aqui em cima. Só para conseguir utilizar o estado aqui, então eu vou ter um estado de user, não, count, vai. Set count. Use state. Começa com 0. Beleza. E daí, vamos supor, né? A gente tem um botão aqui. Vou mostrar o count. E o básico, né? No one click do botão, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma função aqui, ó. Handle increase count. E aí eu vou passar o set count mais um. Basicão, né? Deve ter visto esse exemplo aqui em várias vezes, né? Mas qual que é o problema desse exemplo aqui, tá? Então beleza, nosso botão já tá ali. A gente pode até colocar uma estilização dele aqui depois, mas né, não é o foco aqui do vídeo. Então a gente vai clicando no botão ali e ele vai incrementando. Beleza, né? Até aí nada demais. Só que aqui é uma pergunta muito comum em entrevista para vaga de React, tá? Se eu fizer isso daqui, ó. Então adicionei agora, cada vez que ele chamar essa função, ele vai chamar esse setCount 4 vezes, certo? Então eu vou até restartar aqui, salvei. Aí vem a minha primeira pergunta para você. O que você acha que vai acontecer aqui? Ele vai incrementar de 4 em 4? O que você acha? Deixa aí nos comentários já, beleza? Então se você respondeu que não, continua incrementando de 1 em 1, você acertou, tá? Mas por que, né? Eu vou até dar um zoom aqui, ó. Mas por que isso aqui tá acontecendo? Não tô chamando ele aqui 4 vezes? Na verdade, não. O que a gente precisa entender é que o estado, né? Ele não é atualizado de forma imediata, beleza? Quando a gente seta aqui, a gente chama essa função setCount, ela faz um scheduling, ela agenda a atualização do estado, beleza? Então o que acontece? No início, né? Vamos supor aqui no estado inicial, tá valendo 0. Então é como se fosse aqui, ó, aqui fosse 0. Vou fazer assim. E nos outros aqui embaixo fosse 0 também. Certo? Só que daí ele não vai somar isso daqui tudo e vai incrementar em 4. Beleza? É como eu falei, nesse ciclo de renderização aqui, o count no início, né? Ele tá valendo 0, então vai ser 0 para todos, certo? Ele não vai encadear, falar, não, aqui somou 1, então agora ele vale 1, não vale 0 mais, né? Isso aqui seria esperado, né? E aqui agora vai ser 1 mais 1, né? Se fosse o caso, né? Se a gente tivesse com count aqui antes, ó. Você esperaria esse tipo de coisa, certo? E aqui fosse 2 mais 1. E aqui 3 mais 1, certo? Esse seria o esperado, correto? Supondo que a gente está partindo do count igual a 0, né? No início. Só que não é isso que acontece, né? Você viu na prática aqui. Então, como é que a gente corrige isso daqui, né? Primeiro, eu espero que você tenha entendido o porquê que isso acontece. Para você entender mais do porquê disso daqui e essa próxima forma aqui, ó, que seria isso, certo? E agora eu vou fazer o seguinte. Então agora a gente passou uma callback para o setState, certo? No caso aqui o setCount. Então agora se eu atualizar aqui, agora sim, ó, eu tenho o comportamento esperado. Agora ele vai incrementando de 4 em 4, certo?
Só que para você entender mais sobre isso daqui, para entender mesmo como que funciona isso daqui por baixo dos panos, você precisa entender o conceito de closure, que é do JavaScript, beleza? Então, se você quer um vídeo só sobre closure, porque é um assunto bem mais avançado, deixa aqui nos comentários, bora ver se a galera também anima para esse tipo de conteúdo mais avançado, fechou? Então, beleza, esse era o primeiro erro que eu queria falar com você, que é bem comum e essa pergunta cai bastante em vagas, tá? Então, provavelmente, se você ainda não fez, ou se você já fez, deixa também nos comentários se algum entrevistador ele já te perguntou esse tipo de coisa aqui, beleza? Então, show, esse era o primeiro erro. O segundo erro é atualização de objeto, tá? Então, aqui a gente tem, eu vou até apagar isso daqui, a gente vai fazer um outro exemplo aqui. Tá. Aqui eu vou ter um user, por exemplo, set user, set state, e aqui vai ser um objeto, tá? Então eu vou ter name e e-mail, vai. Tá. E aí eu vou ter um input aqui básico, certo? E aí nesse input eu vou pegar o value dele, vai ser... não precisa nesse caso aqui do value. Vou só passar um placeholder para ele aqui, aqui, sei lá, no nome, certo? E aqui eu vou até dar um console aqui, ó. User, beleza? E aí eu vou handle change, pode ser isso daqui mesmo. E aí eu vou pegar, no caso aqui, ó, vai ser um set user. E aí o name eu vou pegar event.target.name, tá? Eu não gosto de usar i aqui, eu gosto de usar o event mesmo. Aqui o TypeScript já vai me dar erro, né? Certo? Porque isso aqui não está correto, mas vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui na prática, né? E o porquê que isso aqui está errado, tá? De cara você já tá vendo que tá errado, né? Mas vamos lá. Então vou abrir o console aqui, dar minha câmera aqui de posição. Então beleza, inicialmente ali o nosso estado ele tem ali e-mail e name, certo? Daí, à medida que eu vou digitando, eu perdi a informação de e-mail, correto? Eu só tenho informação de name agora. Por que isso acontece? Vou te dar mais um tempo aí pra você responder aí nos comentários o porquê que isso aqui acontece, tá? Então coloca aí, tipo, erro 2 e o porquê, tá? Bom, basicamente, a estilização aqui tá zoada, mas tá escrito aqui alguma coisa, tá? Digitei achar qualquer coisa aqui. Basicamente o que acontece é o seguinte, tá? Aqui o TypeScript já tá te indicando que tá errado, né? Porque você passar aqui, ó, ele espera que seja um name e e-mail. E aqui eu tô só passando o name, certo? Então, ó, propriedade e-mail tá faltando. Aqui, o que a gente precisa, né? Vamos supor que você precisasse salvar o estado anterior nesse caso aqui, beleza? O que já tinha ali dentro de user. E aí eu quero sobrescrever apenas a propriedade name, certo? Então o que você precisaria fazer aqui nesse caso? Dar um spread no user, certo? Fazendo isso daqui, eu vou atualizar aqui minha página, zerou, certo? Então digitei qualquer coisa, então agora, ó, eu tenho ali, vou até colocar algo já inicial aqui, só pra gente ver isso na prática. Então, ó, a gente já tem um e-mail ali já pré-definido, vamos dizer assim, né? E aí eu vou digitando qualquer coisa, e aí ele vai atualizando apenas a propriedade name, certo? Então a e-mail se mantém a mesma. Então o princípio de imutabilidade, né? Que é bem importante dentro do React. Então essa daqui é uma forma, tá? A gente tem outras formas de fazer isso daqui. Então você poderia utilizar os callbacks, igual eu te mostrei no exemplo anterior do count, beleza? Então daria para fazer com um callback também. Você poderia fazer passar assim, ó. Poderia ter um previews aqui. E aqui para evitar o return, né? Você poderia fazer isso. Vai dar na mesma, tá? Então, tô digitando ali.
E aí ele tá se mantendo aqui, tá? Então a gente já tem até o print aqui, ó. Perfeito. Fechou? Então esse era o segundo erro, bem comum. Não respeitar o princípio de imutabilidade. Então, principalmente se você estiver utilizando só JavaScript, que não vai ter tipagem para te ajudar, esse erro é bastante comum e provavelmente, dependendo do tempo que você tem com a ferramenta, né, com o React, você pode perder um tempo aqui tentando debugar e entender o porquê que está acontecendo, beleza? Esse era o nosso segundo erro, queria falar com você. E agora o terceiro é um que eu já venho batendo bastante nessa tecla aqui no canal. Se você é mais antigo aí, já deixa nos comentários se você lembra de eu falando sobre isso. Que é o seguinte: imagina que a gente tem aqui, ó, um estado para calcular, para guardar a quantidade de um item no carrinho, por exemplo. Então, order quantity, sei lá, qualquer coisa assim. Então, inicialmente, vamos supor que começa com 0, o carrinho está vazio, certo? E aí você vai ter uma outra propriedade aqui, order price, vai começar com 0 também, tá? E aí você pode fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um botão mesmo, bem simples, pra gente simular esse tipo de coisa, tá? E aí você poderia ter uma função, aqui eu vou colocar inline mesmo, tá? Um clique. Então ele vai aumentar isso aqui em mais um, tá? Então eu vou pegar, vou fazer até dessa forma. Então, beleza, eu tenho ali meu count já. Seria o order, né? Order 5 ali. Beleza. Order 5 e eu vou ter esse order price aqui, a gente poderia fazer assim, ó. Você poderia pensar, pô, como é que eu vou calcular isso daqui? Vamos supor que a gente tenha um valor fixo aqui, né? Só de exemplo, tá? Price per item 100, por exemplo, 100 reais, 100 dólares, tanto faz. E como é que você faria para calcular essa order aqui? Você poderia usar um use effect. E aí, isso, e aí toda vez que mudar o quantity, né, você atualiza isso daqui. Então você vai ter um valor total aqui, ó, colocado aqui embaixo. Isso daí. Então inicialmente está 0. Então, adicionei 1 vezes 100, 100, 200, 300 e por aí vai, certo? Funciona, correto? Só que não faz sentido nenhum. Eu tenho um estado aqui a mais pra nada e ainda tô tendo que utilizar um use effect aqui só para setar estado. Então, toda vez que você tiver esse tipo de situação aqui, ó, um use effect que é apenas para setar alguma coisa, provavelmente está fazendo alguma coisa errada, tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Utilizar o conceito de estado derivado, né? Derivative state, que é o que? Eu vou comentar isso daqui. E aqui, ó, a gente vai criar apenas uma variável comum mesmo, que chama order price, que ela recebe o valor do estado aqui, né, a quantidade do item do carrinho, por exemplo, vezes o preço ali, nesse caso aqui, que está fixo, certo? Salvei aqui, atualizei o nosso projeto ali. Veja que funciona da mesma forma, certo? Então, o que a gente tira dessa situação aqui, né? Então a gente removeu um estado, ou seja, então tem uma atualização a menos aqui e tem um use effect a menos aqui também. Então, pô, isso aqui é uma grande vitória, tá? Então, você imagina isso aqui, esse componente que é bem simples, né? Agora imagina esse tipo de pensamento, esse tipo de linha de raciocínio aqui num componente bem maior, bem mais complexo. Então, com vários use state, atualizando estados, vários estados desnecessários, causando novas renderizações. Cada nova renderização, o use state vai ser disparado de novo. Então, isso aqui vai ser bastante custoso, dependendo do caso, certo? Aqui, para você entender o que está acontecendo aqui, porque a gente pode substituir isso aqui por uma variável comum, né, vamos dizer assim, que não é um estado. Basicamente, é aquele conceito de closure que eu te falei no início, tá? Mas tem dois vídeos na verdade aqui no canal, onde eu explico bastante como que os hooks funcionam por debaixo dos panos. Então recomendo bastante dar uma olhadinha nesse vídeo aí. Eu vou deixar os dois linkados aí no primeiro comentário fixado, beleza? Para você dar uma olhadinha lá. Mas basicamente era isso. Deixa nos comentários se você já se deparou com algum desses erros aqui, se você já teve algum recrutador
alguma entrevista que você foi fazer para vaga de React, que eles te fizeram esse tipo de pergunta, provavelmente aquela primeira certeza, é bem comum mesmo ter aquele tipo de pergunta para entender qual é o seu nível ali de conhecimento de como que o React funciona por debaixo dos panos. Por isso é tão importante, né, você acompanhar os conteúdos aqui do canal. Estou sempre trazendo conteúdo te explicando como que as coisas funcionam ali, os conceitos por trás do código, beleza? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo para você. Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, se esse vídeo te ajudou de alguma forma aí, compartilha ele, e segue a gente lá no Instagram também, beleza? Vou deixar o link aí no comentário fixado, beleza? Então é isso, galera, valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.